Olá pessoal, aqui é o professor Mozart e hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que está literalmente em todo lugar: o mundo fascinante dos ângulos. Se preparem, porque juntos a gente vai desvendar uns segredos bem legais sobre como o nosso mundo é construído. Então, para começar, eu tenho um enigma para vocês. Pode parecer uma pergunta meio maluca, né? Mas o que uma tábua de passar roupa e um refrigerador têm em comum? Pensa aí um pouquinho. A resposta, olha, vai surpreender. E a resposta é ângulos. Isso mesmo, pode acreditar. Pensa só, nas pernas cruzadas da tábua de passar, na inclinação certinha para não estragar o refrigerador, os ângulos estão lá, quietinhos, mandando em tudo, definindo as formas. É tipo a linguagem secreta da geometria. Olha só o nosso plano de voo hoje. Primeiro, o basicão, o ABC dos ângulos. Depois, a gente vê como eles formam umas duplas bem dinâmicas. Aí partiu para ação, resolver problemas, encarar o famoso caso das retas paralelas e, claro, fechar com um desafio final para testar tudo. Bora lá? Beleza, então? Primeira parte, o ABC dos ângulos. Para a gente poder jogar, tem que saber as regras, né? Então vamos construir essa base, o fundamento de tudo. Certo. Mas o que é um ângulo? Imagina o seguinte, é a abertura, sabe? O espaço que fica entre duas linhas retas que saem do mesmo lugar. E esse pontinho de onde tudo sai é a nossa peça-chave. A gente chama de vértice. Então, resumindo, todo ângulo tem esses três elementos essenciais: o vértice, que é o ponto de origem, os lados, que são as duas semirretas, e, claro, a medida dessa abertura, que a gente mede em graus. Pronto. Com isso, já dá para começar a brincadeira. Agora, vocabulário rapidinho. Dependendo do tamanho, o ângulo ganha um nome. Se for pequenininho, menor que 90 graus, é agudo. Se for aquele canto perfeito de 90 graus, é um ângulo reto. Passou de 90, aí ele é obtuso. E se abrir tanto que vira uma linha reta, é o ângulo raso, de 180 graus. Saber esses nomes vai ajudar muito a gente a se comunicar. Beleza, agora a parte legal. Ângulo não gosta de ficar sozinha, não. Eles vivem em dupla. Já que a gente já conhece os tipos, vamos ver o que acontece quando eles se juntam. É aqui que a geometria fica divertida de verdade. Dá uma olhada nessas duas duplas aí. De um lado, os complementares. Junta os dois e... pronto! Dá um ângulo reto certinho, de 90 graus. Do outro lado, os suplementares. Junta eles e o que a gente tem? Uma linha reta, um ângulo de 180 graus. É muito legal ver como um completa o outro. Então o macete é esse, memoriza aí. Complementares, a soma dá 90. Suplementares, a soma dá 180. E ó, uma dica de ouro para não confundir mais. Pensa que suplemento lembra algo a mais, algo maior, né? Então o suplementar é o ângulo maior, o de 180 graus. Fechou? Ah, e agora um dos meus favoritos, sério. Os ângulos opostos pelo vértice, que a gente chama de OPV. Lembra da tábua de passar? É exatamente isso. Quando duas retas se cruzam, os ângulos que ficam de frente um para o outro são sempre iguais. É como se um fosse o espelho do outro. Se um é 30, o da frente é 30 também. Essa é uma regra de ouro, gente. Ajuda demais. Bom, chega de papo, né? Bora pra ação, porque geometria e álgebra andam de mãos dadas. São super parceiras. A gente vai ver agora como usar essas regras dos ângulos para resolver umas equações e descobrir o famoso X da questão. Beleza, primeiro exemplo na tela. A gente tem dois ângulos. Não sabemos o valor deles, mas temos pistas. Um mede 3x, o outro 2x. E a pista mais importante, eles são complementares. Essa é a palavra-chave. O que isso quer dizer mesmo? Se são complementares, a gente já sabe, a soma dos dois tem que dar 90 graus. Então, é só montar a conta. 3x mais 2x igual a 90. Juntando os x, a gente fica com 5x igual a 90. Agora ficou fácil, né? É só passar o 5 dividindo. 90 dividido por 5 e tá lá. O nosso x vale 18. Viram só? A geometria deu a dica e a álgebra resolveu o mistério. Agora um desafio rápido, bem prático. De volta ao refrigerador. O manual diz que a inclinação máxima dele é de 30 graus. A pergunta é, qual é a metade do suplemento desse ângulo? Opa, atenção! São duas etapas. Achar o suplemento primeiro e só depois achar a metade. Vamos resolver juntos. Suplemento, lembra? É o que falta para chegar em 180. Então, 180 menos 30 dá 150. Beleza. Agora a segunda parte. A metade de 150 é
75. Simples assim. Tá vendo como a geometria aparece até no manual de um eletrodoméstico? Ok, agora a gente entra num tópico super importante que cai em tudo que é prova. O famoso caso das retas paralelas cortadas por uma transversal. Parece complicado, mas quando uma reta cruza duas outras que são paralelas, ela cria um monte de ângulos que seguem um padrão. Um padrão muito útil. Eu sei. A gente olha essa imagem com 8 ângulos e parece uma confusão, né? Dá até um susto. Mas calma, respira, tem uma lógica bem simples por trás disso tudo. O segredo é não olhar para tudo de uma vez, mas focar nas relações certas. Vamos simplificar. Foquem em só duas regrinhas por enquanto. Primeira, os ângulos alternos internos. Eles ficam em lados opostos da reta que corta e no meio das paralelas. Esses caras são sempre iguais. Segunda, os colaterais internos. Eles ficam do mesmo lado da reta, também no meio. Esses, quando a gente soma, sempre dá 180 graus. Com essas duas regras, a gente resolve quase tudo aqui. Então bora testar isso. Mais um desafio. As retas R e S são paralelas. Olhem bem para esses dois ângulos aí. Que tipo de relação eles têm? São alternos, colaterais? Depois de descobrir isso, qual vai ser o valor de x? Essa é uma boa hora para pausar e tentar fazer a conta, hein? E aí, conseguiram? Vamos ver. Os dois ângulos estão do mesmo lado da transversal, né? Então eles são colaterais internos. E qual é a regra? A soma deles dá 180. Então a gente monta a equação. X mais 20 somado com 4x mais 30, tudo isso é igual a 180. Juntando tudo, dá 5x mais 50 igual a 180. Resolvendo essa equação, a gente chega em x igual a 26. Mandaram bem. Muito bem, pessoal, chegamos ao nosso desafio final. Agora é a hora da verdade. A gente vai precisar juntar tudo o que aprendeu. OPV, retas paralelas, tá tudo nesse problema. Preparados? Então, tá aí, o nosso chefão final. As retas R e S, de novo, são paralelas. A missão é encontrar o valor de x. Uma dica: talvez seja preciso usar mais de uma daquelas regras que a gente viu. Esse é o momento. Pausa aí e quebra a cabeça um pouco. Vale a pena. E a resposta correta é 68 graus. E aí, acertou? Se sim, parabéns. Se não, não esquenta. O mais importante é ter tentado, ter pensado no caminho. Porque no final das contas, geometria é isso. É como um grande quebra-cabeça. O segredo não é só olhar para a figura, mas entender as relações escondidas nela. Nunca percam essa curiosidade de explorar. Até a próxima, um abraço do professor Mozart.